Fala galera, tudo bem? Passando aqui para deixar a nossa primeira aula do segundo bimestre e falar que eu estou cheia de saudade de vocês, tá? Nessa nossa primeira aula do segundo bimestre, nós vamos começar a falar sobre o espaço agrário no mundo. E aí eu vou deixar explicações aqui sobre os sistemas e os tipos de agricultura que nós temos por todo esse mundo, tá? Nós vamos então começar pela página 39 da nossa apostila, tá? Vamos estudar a página 39 e 40 e também fazer exercícios da página 40 e 41, ok? Qualquer dúvida é só me procurar e eu estou disponível naquelas redes sociais e na nossa plataforma também, ok? Fala galera, hoje começando a falar sobre sistemas agrícolas, né? E aí nós temos que entender qual é a finalidade, né, da questão de produção de alimentos. Nós vamos ver que o sistema agrícola ele vai nos favorecer tanto em questões de alimento como matéria-prima também. Matéria-prima para roupas, medicamentos, enfim, várias coisas. E aí nós vamos ver que esse sistema agrícola ele vai variar muito também da questão do clima, tá? Que vai variar de acordo com a localização geográfica. Ele também vai variar de acordo com o solo. O cuidado com as técnicas de cultivo e manejo para conservar e aumentar a fertilidade do solo, evitando erosões. Vai variar também em relação ao relevo. Vamos ter relevos, terrenos planos, mais maquinários com maior produtividade. Vamos ver que temos relevos e terrenos com inclinação, que necessita de técnicas para plantio, né? Então, vamos ver que existem vários motivos. Vamos também entender a questão de exportação e importação também, tá? E a gente entra no sistema de agrossistemas, que nós temos 3 tipos, vão ser o agrossistema tradicional, o moderno e o alternativo, tá? Quando a gente fala de agrossistema tradicional, nós vamos lembrar de uma produção com utilização de seleção animal, mais trabalho humano, uma tecnologia muito mínima ou ausente, tá? Nós vamos ver que esse agrossistema ele é um sistema que utiliza técnicas muito tradicionais, tá? Com muito trabalho humano. A gente vai ter a imagem de um sistema bem manual, tá? Aquelas fazendas onde os donos trabalham já na terra, os filhos, tá? Um boi puxando o carro de boi para poder mexer a terra, uma pessoa vindo e jogando as sementes, outro vindo e regando. Tudo isso, ou na colheita também, tudo isso faz parte do agrossistema tradicional. Já o moderno, como já nós falamos disso, o nome já se diz, é a utilização de tecnologias, adubos, transgênicos, maquinários agrícolas. O que seria isso? Uma grande produção para abastecer o mercado, tá? Esse mercado, muitas das vezes, é mercado externo, para poder exportar, né? O Brasil tem esse perfil, né, de agroexportador. O Brasil produz muita matéria-prima, né? E dentre eles a questão da agricultura. Nós vamos ver então que nesse sistema moderno vamos ter um emprego menor da mão de obra, né? A utilização de tecnologia no transporte da produção, a facilitação de transporte, a chegada no ponto final mais rápido, né? Um exemplo desse agrossistema moderno é a agricultura empresarial,
quando uma fábrica, uma empresa é dona de uma fazenda e ele se produz muito rápido e muita quantidade para fazer essa venda, né? Fazer esse comércio. E já no agrossistema alternativo, é aquele que tenta procurar minimizar os impactos ambientais. Ele não utiliza insumos químicos, é tudo mais natural, mais orgânico, né? O trabalho prejudica menos a terra, o uso de componentes não afeta o ciclo natural do ambiente. Ele também é conhecido também como sistemas ecológicos, orgânico, sustentável. É aquela feira que é a mais cara porque a produção é mais lenta, né? Em menor quantidade. É aquela feira. Ela utiliza menos formas de agressão ao meio, né? Dentre elas, nós vamos ver que ela é mais destinada ao mercado interno. Por quê? Porque não existe conservante, não existem elementos químicos para poder conservar transporte. É tudo muito próximo, são fazendas, são áreas próximas que vão produzir, tá? E aí um exemplo disso, nós vamos ver a agricultura hidropônica, o terraceamento, que é a utilização de uma área, né, mais íngreme, e componentes orgânicos, tá? E dentro disso nós vamos ter tipos variados de agricultura, a intensiva e a extensiva. Essa agricultura intensiva, ela tem altos investimentos, tá? Muitas das vezes é produzida por empresas, grandes empresas, muitas vezes não, sempre, né? E tem uma alta produtividade, tá? Ela vai ter, então, uma alta produtividade junto ao maquinário. Esses maquinários fazem com que a mão de obra ela seja menor, né? A máquina no campo ela vai retirando o número de trabalhadores. Vamos ter o quê? Técnicas agrícolas muito eficazes. Então, quem vai trabalhar nesse espaço vão ser pessoas especializadas, que tenham especializações nos atos de trabalhos, tá? E vamos ter também o uso de insumos. Esses insumos vão ser adubos e pesticidas, tá? Esses insumos vão ser formas químicas de poder aumentar a produção, tá? Geralmente, essa agricultura intensiva é destinada ao mercado externo, ok? É aquilo, ela é muito mais intensa e ela consegue manter devido a esses componentes químicos já utilizados. E na agricultura extensiva, nós vamos ver que existe uma exploração de terra, de grandes propriedades, tá? São ferramentas e técnicas muito rudimentares. A produtividade é baixa. Geralmente, esse tipo de agricultura ela é destinada à subsistência, ou seja, para sustentar. O seu José, dono daquele sítiozinho que produz tomate, vende toda semana na feira para poder comprar carne para a casa dele. É isso, tá? E nós temos uso de muito trabalho braçal, ok? Gente, outro tipo que nós podemos diferenciar nessas questões agrícolas são os modos de produção, tá? Nós vamos ter a produção itinerante. Ela tem o desmatamento e a queima, tá? Ela reduz a fertilidade do solo. Lembra que no primeiro bimestre eu falei dessa questão da gente estar utilizando de jeito muito agressivo o meio ambiente? Então, nesse momento, nós vamos ver que esse modo itinerante
ele vai utilizar áreas, né, muito comuns, e utilizando áreas, desmatando ela, queimando. E assim ele faz uma redução dessa produtividade. E ele busca constantemente novas áreas. Ele não renova, ele não reutiliza a área que ele já plantou, porque ele danifica de um jeito tão brutal que para se reestruturar aquela área vão demorar anos. Então ele vai reutilizando, ele não reutiliza essas áreas, ele vai renovando espaços, ele vai pegando novos espaços, tá? É muito comum acontecer isso no sudeste asiático e aqui na floresta amazônica, porque lá o solo ele já é mais frágil. Mesmo tendo aquela concentração de floresta, nós vemos que o solo da floresta amazônica ele é mais frágil, tá? E a agricultura e também existe nesse momento, nesse modo itinerante, nós vamos ver a agricultura de subsistência, ou seja, são pequenos produtores que vão utilizando de forma desenfreada as terras, utilizando modos muito agressivos ao solo para poder produzir e sustentar. E aí nós vamos ver um modo que é o de cultura, a agricultura de jardinagem, que ele é muito comum no sudeste e no sul asiático, que é o de jardinagem. Sabe quando a gente vê aqueles filmes e as pessoas estão plantando em áreas alagadiças, sabe? Quando a gente fala que está colhendo arroz e tudo mais. Então, é esse sistema, tá? A agricultura de jardinagem, ela vai ser feita em solos inundáveis, tá? E ela tem uma alta produtividade. E ela tem, como nome, a rizicultura, tá? Essa plantação do arroz que nós vemos. Ela utiliza sementes selecionadas, muitos fertilizantes e adubo e adubação orgânica. Ela, como ela tem um tipo de produção cuidadosa, ela tem uma conservação do solo, tá? E nós vamos ver que o número de trabalhadores é muito grande, um alto número de trabalho braçal, tá? E ela é muito comum na produção de subsistência ou pequenas propriedades. O outro tipo de agricultura que nós vamos ver é o de terraceamento, tá? Vou deixar a foto aqui para vocês, que são áreas, né? São áreas muito com relevos muitos diferentes. E aí nós vamos ver que eles vão fazendo esses pequenos degraus aí nos morros para poder conseguir fazer essa plantação. Essa plantação ela é muito comum na América do Sul e na Ásia, tá? Áreas onde nós vamos ver morros e montanhas. Aqui na América do Sul nós vamos ver isso nos Andes e na Ásia, no Himalaia. Ela ela tem uma concentração de curvas, tá? E ele é feito para subsistência, ou seja, para poder se sustentar. E nós vamos ver também um outro modo, que é o plantation, tá? Nós vimos que ele é muito comum, foi muito comum no Brasil, aqui no período colonial. Ele tem uma grande concentração de terras e ele foi destinado, ou seja, a sua produção para exportação. Por quê? O Brasil, na época, era colônia, então ele tinha aquele pacto que tudo que ele produzia era vendido para sua colônia Portugal, do mesmo jeito que o Brasil era obrigado a comprar os produtos de Portugal, né? Então, esses produtos eles abasteceram por muito tempo Portugal e eles foram feitos em grandes propriedades, ou seja, grandes latifúndios, tá? Na maioria das vezes era sempre um dono e muitos trabalhadores, tá ok? E a mão de obra desse sistema, desse modo de produção, é a mão de obra barata, que muitas das vezes foi escrava, tá? Então, quando a gente fala de plantation, a gente pode pensar nessa questão da mão de obra ser barata ou escrava.
E um dos principais produtos produzidos nesse tipo, dessa monocultura, porque o plantation é uma monocultura, produz apenas um único tipo de produto, são grandes fazendas só de banana, grandes fazendas só de cana-de-açúcar, ou de café ou de cacau, que era muito comum logo no período colonial do país, tá? E aí nós vamos ver também a agricultura empresarial, tá? É uma agricultura que vai ter um estudo muito maior, vai fazer um levantamento da produção, vai utilizar um grande percentual de máquinas. Essas máquinas vão fazer pesquisa de solo, de clima, da variabilidade, tá? Nós vamos ver a agricultura, uma agricultura de precisão, que é tudo que se plantar vai ser colhido, já que nós temos um grande conhecimento e um grande potencial de produção, já que nós temos como ajustar os adubos e os insumos químicos, tá? Nós vamos ver o uso de altas tecnologias. E essa produção, ela é uma produção cara, devido aos usos de equipamento, mas como ela produz muito, essa produção mesmo se paga, tá? Tanto que ela é empresarial e gera muito lucro. Nós vamos ver também a agricultura orgânica. Essa agricultura orgânica, ela não utiliza agrotóxicos, tá? Ela tem um custo autoconsumidor. Por quê? Porque a produção dela é muito cuidadosa, detalhista, demora, tá? Os adubos que são utilizados são orgânicos também. E para se ter um selo de agricultura orgânica, você precisa ter algumas características, tá, bem precisas. Com essa produção baixa em relação às outras produções, nós vamos ver esse alto custo, tá? E a mão de obra costuma ser média, já que a produção ela não precisa, ela é mais devagar, então costuma se acolher de pouco a pouco. E aí nós vamos ter a agricultura hidropônica também, que vai ser a agricultura que não há necessidade do solo. Ela é feita em suspensão. Vou deixar aqui a foto para vocês olharem também e não confundirem com a de jardinagem, tá? A agricultura hidropônica, ela não tem a necessidade do solo, tá? Ela utiliza uma solução com nutrientes. A função do solo é refeita em suspensão, tá? Ela tem o uso racional de água e fertilizante. Ela necessita de muitos conhecimentos técnicos. Ela depende da energia elétrica, tá? Ela tem um maior investimento inicial, tá? Mas ela também tem a maior produção por área, tá? E os produtos são sempre muito limpos e qualidade. Aqui eles não ficam no solo. E ele tem uma produção mais prática.